Qual é a relação entre o que nos faz rir e a disciplina que mais alunos atormenta na escola? Cláudia Custódio é professora catedrática de Finanças no Imperial College em Londres, mas decidiu investigar sobre riso, humor e matemática. É este o nome do seu livro, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas para lá da relação entre a matemática e o humor aborda os tipos de riso, o superpoder do desapego e até do fatalismo, e utiliza Seinfeld para falar de economia. Bem-vinda, Cláudia, ao Humor à Primeira Vista. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 5 de maio, sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, Marisa, Capitão Fausto, Tiago Betancourt, Samuel Lúria e os 12 ao todo, Carlão e Ana Lua Caiano. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt. E muitos parabéns pelo livro, já agora. Também acho que é importante vermos este tipo de abordagens mais teóricas ao humor, mas é interessante porque fez-me lembrar às vezes aquelas sebentas da escola, não, mas no bom sentido, que é, de repente eu, naquele momento em que podia ficar chato, de repente dá exemplos de Ricky Gervais, que é uma coisa... Portanto, isto era aquilo que eu desejava ter estudado na faculdade, no fundo. Oh, que maravilha. Sim, eu acho que se calhar vê-se aqui muitos defeitos de profissão. Se calhar vê-se que é escrito por... Eu diria que são virtudes, neste caso. Por uma professora que gosta de investigar e que foi ler imensos artigos para conseguir dar resposta a uma pergunta que não é fácil. É um desafio conseguir explicar o riso e o humor. Sim. Ainda assim acho que consegui só dar respostas parciais. Não... Sim. Mas ainda assim acho que acrescentam sempre a pensarmos sobre o tema. Tu és professora de finanças e obviamente tens uma paixão pela comédia. Foi sempre óbvio para ti que existia esta relação entre matemática e humor, ou só nessa pesquisa intensa que estás a dizer que fizeste é que acabaste por reparar nos vários pontos em comum? Sim, não todo. Quando comecei a investigar sobre o assunto, comecei por tentar perceber o que é que nos faz rir e porque é que as pessoas riem. Não me ocorreu logo esta relação entre o humor e a matemática. E foi mais tarde. Acho que teve a ver com duas coisas. Com algumas leituras, encontrei um livro que faz essa relação, de um John Allen de Paulos, que referes? Que faz a ligação entre humor e matemática. E se calhar depois a necessidade de usar uma linguagem que eu conheço bem, que é a linguagem da matemática, não é? Nós em finanças, em economia, usamos a linguagem da matemática para explicar coisas. Penso que possa ter sido dessa necessidade de tentar explicar porque é que rimos, o que é que nos faz rir, que me ocorreu. Talvez o primeiro conceito que me tivesse ocorrido fosse... Porque eu faço investigação empírica, uso muitos métodos de econometria e há um método que é o método dos mínimos quadrados, em que tentamos... Isto agora já vai para lá do meu conhecimento do que eu me lembro de matemática, mas pois, sim. Mas erradamente, porque eu até tive formação de ciências, portanto eu lembrar-me destas coisas. Pois, eu se calhar entusiasmei-me com o método dos mínimos quadrados, mas a ideia é que tentamos procurar na relação entre duas variáveis, vamos tentar encontrar uma reta que minimiza a distância dos pontos para essa reta para explicar um fenómeno qualquer. E ocorreu-me que no caso do humor temos exatamente a situação inversa. Muitas vezes o que estamos à procura é de observações que estejam mais distante possíveis dessa reta. Em que ninguém repara, não é? Exatamente. Os chamados outliers, que são esses que nos fazem rir. Lá está, a matemática aqui sempre a entrar. Sempre. Matemática, estatística. Sim. Portanto, eu acho que é capaz de ter sido aí que depois me ocorreu e lá está, depois tentei sistematizar de alguma forma, tentando perceber quais é que são as estratégias humorísticas, os recursos do discurso humorístico. Sim. E encontrar o paralelo no conceito matemático. Mas para não assustar quem nos ouve, que às vezes algumas pessoas podem ainda estar assustadas com matemática,
tenho que dizer que é tudo muito perceptível, as relações que fazes com a matemática, e há grande parte do livro também até não envolve a matemática, é mais teorias do humor, lá está a tal ideia do desapego e do fatalismo, já falaremos dela. Aliás, é uma teoria que tu própria propões, não é? Referes isso, é uma teoria que tu dizes que acho que és pretenciosa ao ponto de sugerir que é uma teoria e que é tua, não é? Acho que é essa a referência que fazes. Mas vamos começar aqui por um aspecto, o primeiro aspecto, aliás, do título, o riso. Há uma parte em que abordas os vários animais que riem, e nós sabemos, temos a ideia das hienas, não é? E dos humanos, obviamente. Mas a lista é mais longa do que se pode imaginar. Tu referes chimpanzés, ratos, gorilas, golfinhos, elefantes e até alguns pássaros. E coloca-se a hipótese de, pelo facto destes animais rirem, existir humor de forma rudimentar entre esses animais. Eu estava a pensar que tipo de humor humano, não é? Ou característico da nossa espécie, conseguirá fazer de facto esses animais também rirem. Ou seja, se nós humanos temos um tipo de humor que consegue fazer rir esses animais. Existe muitas vezes aquela discussão do o que é humor inteligente, e estava a pensar se humor inteligente se poderia definir por humor que é específico da nossa espécie, ou seja, seria algo relacionado com a linguagem que não seria traduzível para outras espécies. O que é que tu encontraste sobre esta questão dos outros animais rirem e de que forma é que eles riem entre si, não é? Ou se provocam algum tipo de riso uns aos outros, ou acaba por ser mais não sei, espontâneo de alguma forma? Sim, mas antes de ir ao riso dos animais e a potencial relação com a inteligência, a tal questão da teoria do desapego, eu acho que o que eu digo é: passo o abuso de lhe chamar teoria, porque eu sou bastante cuidadosa com o que se possa chamar uma teoria, e também de lhe chamar minha, porque claro, uma coisa que eu também queria dizer é que o livro resultou de muitas conversas, de muitas leituras, de ouvir também o teu podcast. Era... sim, ouvi muitas vezes. Bem, mas não aprendeste nada aqui. Aprendi imenso. Não vejo nada disso refletido no livro. E por isso é que eu dizia, passo o abuso de lhe chamar uma teoria e de lhe chamar minha, porque eu acho que foi mesmo o resultado de muito e variado input. Mas obrigado por ouvires. Obrigado por ouvir. Sim, ouvi. E desde o início, desde quando ainda não era o podcast do Expresso. Sim. SFM, sim. Exatamente. Exato. E quanto ao riso dos animais, se calhar não vamos ficar muito surpreendidos que um chimpanzé possa rir, não é? Mas se calhar vamos ficar mais surpreendidos que um rato possa rir, e na verdade... E um pássaro, achei um pássaro estranho, é estranho. Sim, eu lembro-me que a determinada altura eu estava a falar com alguém e que me disse: bem, mas os cérebros dos pássaros e das galinhas são bastante diferentes dos humanos, o que não é o caso, por exemplo, do cérebro dos ratos. Na verdade, fizeram experiências com ratos, e as experiências envolviam fazer cócegas a ratos. Bem, experiência incrível. Exato, alguém esteve num laboratório e o seu trabalho era... a ser pago para fazer cócegas a ratos. Exatamente. E então o que eles faziam era ver que zona do cérebro dos ratos é que era ativada, e chegaram à conclusão que era exatamente a mesma zona do cérebro do que a dos humanos. E nos outros animais, tens ideia como é que eles fizeram? Não me lembro de ter lido nada. Há mais estudos sobre os ratos, portanto. Sim, claro. não me lembro de ter lido, eventualmente pode haver, mas não me lembro de ter lido nada tão exaustivo quanto... Claro. Bem, os ratos são provavelmente os animais mais... laboratório, não é? Claro, sim, mais, acho que mais isso fáceis. Os zebrafish, mas zebrafish, peixe zebra também são muito estudados. Sim, as mas moscas. Eles não riem, infelizmente. Mas eles não, acho que não. Então era isso. Acho que é surpreendente que lá está, que a zona do cérebro que seja ativada seja... A mesma, ou seja, no cérebro humano e no cérebro do rato. E outra questão que me parece em que haja alguma semelhança é a ideia do riso enquanto sinalização de que não há perigo, de que está tudo bem, não é? Nas suas interações, muitas vezes o sorriso e o riso e a vocalização dessa forma, lá está, é um sinal para o outro, para o grupo, claro, de que não há nenhum perigo iminente. Nos humanos, uma das teorias que explica o humor é a teoria da válvula de escape, ou do alívio, lá está, que também diz que o humor é uma forma de aliviar a pressão.
quanto aos ratos, o que encontraste é que eles faziam cócegas para tentar perceber quais é que eram as zonas do cérebro que eram ativadas, digamos assim, mas depois ou seja, os ratos conseguiam fazer-se rir uns aos outros, ou era só através desse estímulo? Não, nesse caso o estímulo eram cócegas, ou seja, tínhamos um humano a fazer cócegas a ratos. Certo. Não era necessariamente a interação social entre ratos, mas em primatas temos riso. Já em contexto social. Já em contexto social, exato. Pois, ok. Ou seja, será mais nos chimpanzés e não sei. Hienas também, não é? As hienas penso que eram em situações de medo. De medo, exatamente. Estou curioso como é que os elefantes riem, mas isto se calhar ainda precisamos de mais estudos para depois desenvolver mais esta questão. Mas ainda sobre esta ideia do riso e sobre este contexto social, tu assinalas que é mais fácil rir em contextos sociais, na presença de outros à nossa volta e já tendo a disposição para fazê-lo. Portanto, isto é no fundo a definição do contexto de um espetáculo de comédia, se nós pensarmos que temos de facto pessoas à nossa volta, pagamos um bilhete, portanto à partida estamos dispostos a fazê-lo, e também a torcer para que aquilo corra bem e nos faça rir à partida. E eu penso nisto várias vezes, e esta passagem do livro despertou-me esse pensamento, que é: será que é meio batota este contexto de espetáculo de comédia, não é? O que é que achas sobre isso? Que interessante. Bem, batota não é, porque outros espetáculos também acontecem em circunstância semelhante, mas o que é facto é que o riso também é contagiante. Não só tens o aspecto social, e é muito mais comum nós rirmos em interação social do que rirmos sozinhos, não é? Podemos ter o melhor comediante na televisão ou assistirmos a um solo. Eu sou apaixonada por comédia, gosto muito de Ricky Gervais, mas se eu tiver a ouvir o solo dele na Netflix, não necessariamente me vou rir tanto quanto o farei em contexto ao vivo, em contexto de espetáculo, não é? O que eu estava a pensar era se o humorista já parte para um espetáculo à partida com o contexto muito favorável a que aquilo corra bem. Às vezes pode ser quase uma câmara de eco, não é? Há essa ideia. Agora até houve um post muito recentemente do Chris Rock, que escreveu uns pequenos parágrafos sobre a Nikki Glaser, que foi publicado na revista Time, e a certa altura ele dizia algo como: a Nikki tem a vontade de continuar a desafiar-se e não viver através de atuações para o seu próprio público, ou seja, desafia-se nesse sentido de não ter medo de se expor a públicos diferentes. Isso é interessante porque é, no fundo, expor-se propositadamente a estar fora deste contexto, que estavas a dizer que é mais favorável para rir, não é? Sim. Isso é interessante o que estás a dizer, porque há aqui duas questões. Uma é, de forma geral, termos pessoas que estão predispostas a rir, que estão num contexto social, que vão ouvir outras pessoas a rir, sendo que o riso é contagiante, é mais provável que vão rir. Mas a outra questão é estar a fazer comédia para o seu público ou para um público em que haja ali alguma comunalidade, não é? Que tenham referências comuns, porque essas referências também são necessárias. Muitas vezes, há uma coisa interessante, porque as teorias do humor focam-se muito em explicar, por exemplo, a teoria da incongruência, a ideia de que rimos perante uma coisa que é incongruente, não é? Formulamos uma expectativa e depois o trabalho do humorista é defraudar essa expectativa e levar-nos para um resultado completamente inesperado. E nenhuma delas fala da necessidade de haver uma base comum de entendendo. E aí eu diria que quando o humorista está a trabalhar para o seu público, é muito provável que as referências sejam comuns, que haja essa base comum de entendimento e que vai ajudar, que é provavelmente uma condição necessária, mas não suficiente para que haja o riso. Claro. Às vezes até há contexto criado que surge dessa própria base de entendimento, coisas privadas daquele humorista com o público, não é? Sim, também sim. É interessante. Sim, depois já o público já reconhece a própria linguagem daquele humorista e de que forma é que ele pensa, e também já porventura fica mais, é uma expressão que depois também exploras mais à frente, fica mais fácil resolver aquele puzzle que o humorista apresenta, não é? Verdade. Em cada piada. Sim. Isso é muito engraçado. Sim, o humor é descrito muitas vezes também como uma brincadeira intelectual, não é? Um puzzle que o nosso cérebro está a tentar resolver e que o resultado, a resolução desse puzzle nos surpreende. Se nos forem dadas ferramentas e se nos for ajudado a fazer esse caminho,
mais fácil é a resolução do puzzle. Sendo que, ainda assim, o resultado final, não é? Ou a tal punchline, tem que nos surpreender de alguma forma. Não pode ser aquilo que nós estávamos à espera de ouvir, porque caso contrário não vai haver riso. Mas esse caminho para lá chegar, ou há uma base de entendimento comum, ou falamos a mesma língua, ou então vai ser muito difícil nós descodificarmos a mensagem, digamos assim. Claro. Depois tu falas de vários tipos de riso. Há 2 apontamentos muito engraçados. É o riso do Duchenne, portanto, que deve o nome a Guilherme Duchenne, que fez. Eu tenho que contar isto porque eu não sabia disto e foi das coisas que me fez mais rir. Rir alto, neste caso, que é das coisas mais difíceis, como tu a ler, como tu bem referes no livro, que é a experiência basicamente que este senhor fez foi estudar as expressões faciais quando rimos genuinamente. E de que forma é que ele fez isto? Eu a imaginar na logística, isto deve ter sido fascinante. Foi estudar as expressões em cabeças recentemente decapitadas. Como é? Tu sabias disto ou foi na investigação encontraste isto? Bem, o que é que aconteceu aqui? Olha, o seu é seu dono e eu soube de Duchenne. E do riso verdadeiro e o riso falso. Aliás, riso verdadeiro ainda chama-se normalmente um riso Duchenne. Exatamente. E eu soube de Duchenne numa conferência de finanças. Ou seja, eu não sou a única professora de finanças obcecada com as origens do humor. E então foi Ernest Mogg, um professor de finanças, que me falou durante um jantar, era o jantar da conferência, ou seja, um momento muito apropriado. Aliás, ele disse, eu não sei se este é o momento mais apropriado para falar do assunto que vou falar, porque tem a ver com cabeças decapitadas. E então contou-me do Duchenne, das cabeças decapitadas e das suas experiências, sim. É que eu fiquei mesmo interessado nisto. Não falava da logística de como é que a experiência tinha sido feita, não é? Não, eu li sobre a logística da interação dele com Darwin. Pois. Porque ele o que fazia era, ele fazia as experiências, espetava agulhas em diferentes partes do rosto e dos músculos para ver como é que eles reagiam. E dizia que para haver o tal riso verdadeiro, músculos, nomeadamente aqueles ao redor dos olhos, tinham que se contrair. E depois o que fazia era desenhos dessas expressões todas diferentes, não é? Catalogou cada uma dessas expressões. Pois o Darwin usou exatamente nos seus trabalhos também. Dessa parte da logística do fazer desenhos e enviar, eu sei até. Cabeças decapitadas, não há registro de como é que elas traz encontrado. Pois, enquanto professora de finanças, também sei que houve restrições orçamentais a que todos esses desenhos aparecessem depois no trabalho Darwin sobre as expressões das emoções, no homem e nos animais, mas não sei, infelizmente eu não tenho detalhes sobre a logística de lidar com as cabeças decapitadas. Isto vai ficar, é aquele segredo, pronto, fica para a história, não é? Nunca se saberá como é que se ele teve um acordo com uma morgue ou assim, não sei o que é que terá acontecido. Mas o riso genuíno, lá está, o riso do Duchenne, é muito interessante também. Tu dizes isso no livro, que é o riso genuíno é inevitável. Nós não conseguimos escapar ao riso genuíno, porque se alguém diz uma piada a que nós achamos graça, nós vamos rir involuntariamente. Mas o riso não genuíno, portanto falso, nós vamos imaginar, ouvimos uma piada de que não gostamos assim tanto, mas conseguimos fingir um riso porque estamos lá está naquele contexto social e as pessoas à nossa volta estão-se a rir e nós rimos também. Mas de uma boa piada é verdadeiro, é o poder de uma boa piada, é esse, é causar uma reação na outra pessoa que é inevitável para aquela pessoa. E nesse sentido é um bocado, eu não arranjei outra comparação que não a tentativa de não respirar. Se nós tentarmos não respirar, a certo ponto a nossa própria reação é não vamos respirar, apesar de estarmos a tentar não respirar, não é? E achei interessante. Será que são só estes dois, o riso e a respiração, que têm isto? Sim, não sei se serão as únicas duas reações do corpo que sejam involuntárias. É capaz de haver mais reações involuntárias do corpo. Ainda assim, sem haver qualquer contacto físico, não é? Porque não há qualquer contacto físico quando alguém nos diz uma... Temos aquelas coisas do joelho, batem-nos aqui numa certa zona e o joelho reage, não é? Exatamente. A perna levanta. Mas de facto o riso e a respiração se calhar. Pois, essa ideia de que o riso é essencialmente involuntário. Na verdade, há agora um programa em inglês chamado Trying Not to Laugh,
em que comediantes estão numa sala um dia inteiro e tentam-se fazer rir uns aos outros e eventualmente eles sucumbem. Não é Last One Laughing? Last One Laughing, desculpa. Estava-me a lembrar do nome também. Sim, mas é isso. Last One Laughing, sim. Que é com o Jimmy Carrey e também há uma versão brasileira. Alguns deles são bastante bons a conter o riso, sim. Mas é muito difícil, não é? Difícil. E eles obviamente que estão ali com aquela missão. Mas a resposta é essencialmente involuntária. E essa ideia, essa assimetria, a ideia de que podemos simular um riso verdadeiro, mas que é muito difícil fingir que não achamos piada a alguma coisa, parece-me bastante interessante, até de um ponto de vista económico, porque eu vou fugir puxa a tua sardinha. Vou puxar. Porque o humor, até como estratégia de interação, e os economistas, na verdade, nunca se interessaram muito pelo humor, o que é lamentável. Mas aqui estás tu. Exato, a tentar, a esforçar-me. E o que é facto é que esta assimetria, enquanto forma de interação social, é uma coisa que é muito interessante de um ponto de vista económico, porque a comunicação humorística, por comparação a uma comunicação literal, tem aspectos muito particulares. Se comunicar contigo literalmente e se disser alguma coisa, não é? Se contar um facto, tu podes dizer da mesma forma se concordas ou não concordas. Mas se eu o fizer de forma humorística, não é? Pelo menos uma das tuas reações eu sei que vai ser maioritariamente involuntária ou de grande forma involuntária. E isso pode ser informativo. E os economistas são um bocadinho obcecados como recolher informação. Como recolher e como a informação é verdade, porque a informação é crucial para preços, por exemplo. Claro. Pois, mas é mesmo, esse poder do riso é fundamental. Mesmo que tu não queiras, eu vou causar uma reação em ti. E isso de facto é fascinante e como te estás a dizer, dá muita informação. Dá. Tu mais à frente, e voltando aqui àquilo que já tínhamos falado, da teoria do desapego, tu falas do desapego e do fatalismo, as duas coisas vêm misturadas ou pelo menos correm em caminhos paralelos, não é? E tu dizes, o herói cómico é uma espécie de super-herói e o seu superpoder é o desapego. Mas da tua experiência como pessoa que vê muita comédia, não é? Tu reconheces isto nos humoristas ou achas que é mais um ponto teórico, este desapego? Quando me lembrei desta formulação, desta expressão, que eu acho que é muito feliz. Foi essencialmente sobre heróis cómicos e não tanto, se calhar, sobre humoristas. Mais personagens e menos pessoas. E menos pessoas, mas eu penso que seja necessário um certo desapego do ego em relação às coisas, para conseguirmos rir delas e fazer humor sobre elas. Mas lá está, foi essencialmente pensando em personagens, quer da literatura, mas de séries cómicas, me lembrei desta teoria. Temos Jaco o Fatalista, por exemplo, mas temos o Bom Soldado Zweig. Em termos de séries, é parecido, mas Seinfeld, todos eles expressam muito pouca emoção, não é? Eles agem, aliás, voltando, vou falar de economia outra vez, isto vai ser inevitável. Mas há uma espécie de uma personagem em economia que é o Homo economicus, que é... Isto é fascinante, isto é dos pontos mais fascinantes, e como eu dizia, qual é que é a relação de Seinfeld com a economia? Por favor, explica. Vou tentar. Então, na economia clássica, um agente económico, a economia evoluiu nos tempos mais recentes, mas na sua forma mais clássica, esse tal Homo economicus comportava-se de uma forma perfeitamente racional. Ou seja, qualquer decisão feita era sempre feita de acordo com uma otimização por forma a maximizar a sua, nós chamamos-lhe utilidade, mas basicamente é a sua felicidade. Pessoas que sejam centradas em si mesmo, egoístas, e lá está, e que tenham muito pouca resposta a qualquer emoção. Tudo é racional. E se pensarmos nas personagens de Seinfeld, Jerry, George, Elaine, Kramer, todos eles agem de forma bastante racional e centrada em si mesmo. Eles são perfeitos homo económicos. Esta ideia não é minha, há um conjunto de economistas que fez esta observação, mas eu acho que é. Eu também imagino como é que eles tiveram essa ideia. Sabes aquela série Seinfeld? Eles são todos homo económicos, já tinhas reparado? Epá, isso é bizarro que esse pensamento ter acontecido. Mas acredito que eles tenham dado vários exemplos. Tu dás um específico da Elaine também. Sim. O namorado dela tem um acidente, não é? Sim, o namorado dela tem um acidente. Exato. Eles tinham combinado ir ao cinema e ela
a reação de uma pessoa, vou dizer dita normal, seria eventualmente ir tão rápido quanto possível ter com o namorado ao hospital, e ela decide otimizar na margem e já que estou, ainda vou comprar um chocolatinho. Já não me lembro se era um chocolate ou se era aqueles pipocas, seja o que for. Pipocas. Sim. Tenho depois um exemplo, mas esse já é pessoal, pessoal, que tem a ver com uma condição da qual eu sofro, que se chama misofonia. Eu não gosto de ir ao cinema porque as pessoas estão a comer e a fazer barulhos com pipocas ao meu lado. E então... Chama-se misofonia, não sabia que tinha um termo. Mas especificamente para pipocas ou para comer? Tudo. Para comer ou para determinados barulhos que nos perturbam. Sim. Ok, não sabia. Também estás a ensinar isso. Além da economia e humor. mas diz. Eu sofro dessa condição, misofonia. Como é que um agente económico se comportaria perante tal situação? Vamos dizer que eu queria mesmo ir ao cinema ver um filme. Agora não me ocorre nada, mas vamos dizer que eu queria mesmo ir ver um filme ao cinema e que ao meu lado estavam pessoas sentadas a comer pipocas. Um agente económico perfeitamente racional o que faria era pagar a essas pessoas para não comer pipocas. Ora, eu se fosse fazer isso, acho que as pessoas iam achar que eu seria no mínimo estranha. Mas consigo imaginar um episódio de Seinfeld em que um deles pagasse alguém para... Se puder parar. Exatamente. Olha, se puder pagar... Sim. Se puder parar... Se puder parar. Parar, eu posso pagar. Esta ideia, ainda sobre esta ideia do desapego, depois também falas de um bocado de uma certa libertação quase que liga à ideia do fatalismo, não é? Já que vamos morrer quase nada interessa, não é? Não vale a pena tomarmos as coisas sérias como sérias, levar tudo na perspectiva cómica também. Fala um bocadinho de uma certa espiritualidade não religiosa, não é? É um bocado isso. Sim. Mas às vezes essa ideia do desapego parece-me que pode ser ou seja, ser perfeitamente racional. Às vezes pode ser um pouco oposto a esse espiritualismo também, não é? Como é que achas que as duas coisas podem misturar? Acho que faz perfeitamente sentido o que estás a dizer. E se calhar uma atitude bastante sábia perante a vida é uma atitude desapegada e é uma atitude humorística perante a vida. Acho que isso pode ser bastante espiritual. Na verdade, há bocado perguntavas-me mais sobre quando é que eu me apercebi da ligação do humor e da matemática. Exatamente. E no caso, nesta parte específica, lembro-me que o livro também resulta de algumas conversas com um colega meu que também é professor de finanças, que é o Raj, mas foi ele que me falou desta parte mais de filosofia oriental e de esta ideia de desapego. Sim. E lembro-me perfeitamente de estar a falar com ele e ele estava-me a falar, sei lá, que consegues atingir este tipo de desapego ou de encontro com o eu ou com o universo de várias formas, seja por meditação ou em sono profundo, e de me lembrar que, não, mas quando rimos, se calhar alcançamos exatamente esse tipo de estado, não é? Quando temos a convulsão do riso, os teus sentidos apagam-se, o teu cérebro apaga-se, nem que seja por breves instantes. E se calhar alcanças uma situação de total desapego. Se calhar até foi nesse momento que eu pensei, olha, se calhar tenho aqui várias coisas que fazem sentido, um livro? Que fazem um livro, sim. Engraçado. Tu tens algumas notas de rodapé e tens também já agora mesmo muitos exemplos que vêm depois com um QR Code. Às vezes uma pessoa fala de um sketch no Monty Python, às vezes as pessoas lembram-se, às vezes não, dá jeito, é só fazer scan e estás num sketch, não é? Mas tens uma nota de rodapé que penso que é a maior do livro que deixaste, que é uma história que se passou contigo. Vou-te pedir primeiro para, se puderes contar a história, e depois já te faço uma pergunta sobre ela, que é basicamente quando vivias nos Estados Unidos e ias apanhar um voo, não é? O livro tem de facto algumas notas de rodapé, chegou a ter mais, algumas foram eliminadas. As que ficaram foram as que sobreviveram à minha própria censura das notas de rodapé. E essa é para ilustrar a ideia de que quer o riso, quer o choro são um mecanismo para nos apaziguarmos, não é? De alguma forma. Exato. E o que aconteceu? Eu vivia nos Estados Unidos, tinha uma bebé pequenina, que era a minha filha, e fazia viagens a Portugal. Um belo dia falaram na hipótese de viajar em stand-by, que basicamente é uma forma de viajar em que o preço é muito mais baixo, mas que não necessariamente tu tens o lugar garantido. E esta possibilidade é dada a quem? Normalmente a pessoas que trabalham nas
nas companhias aéreas, mas também, eventualmente, nos Estados Unidos isso é possível. Se fores amigo de alguém que trabalha numa companhia aérea, também tens acesso a esse tipo de bilhete. Okay. Acontece que ficas exposta a bastante incerteza, e eu, como professora de finanças, eu devia saber, mas ficas exposta a bastante incerteza, vais para o aeroporto. No caso, eu achava que viajar com uma bebé de 1 ano não era complicado o suficiente e decidi que íamos viajar em stand-by com a bebé. E lá fomos. No primeiro voo não tivemos lugar, no segundo voo não tivemos lugar, e às tantas desistimos. Mas aquilo gera bastante ansiedade, não é? Sim. E eu decidi, bem, sentei-me num canto e quase deliberadamente pensei, vou chorar aqui um bocadinho para ver se... Mas foi mesmo deliberado. Vou chorar, estou-me a sentir tensa. Eu não sou uma pessoa que gosta particularmente de chorar, mas foi mesmo deliberado. E depois uma senhora americana veio ter comigo e, pensando que algo de muito grave se teria passado, veio oferecer-se para me consolar e disse, não houve nada grave, eu só estou a chorar para libertar a tensão. E ela insistiu, disse que era muito boa com pessoas, queria que rezássemos e tudo, e eu pronto, eu basicamente queria chorar e não podia chorar em paz. E pronto, a história acabou com o meu marido a ir comprar um bilhete perfeitamente normal, e nós, provavelmente na British Airways ou qualquer coisa, e nós lá viemos para Lisboa pagando o preço normal. Completo. Ok, a minha questão é, porquê é que choraste e não riste? Que boa pergunta. Se calhar porque estava ali sozinha, era mais estranho, era mais difícil começar a rir. Mas muitas vezes eu acho que tenho a estratégia de procurar uma vertente cómica na minha cabeça perante uma situação mais difícil. Claro. Também já fiz uso desse. Já começaste a rir assim sozinha? Momentos... Sim, às vezes acontece-me. Lembro-me também noutra. Isso, na verdade, foi uma das notas de rodapé que depois acabou por ser. Eram mesmo muitas e depois acabou por ser eliminada. Na carreira académica, há um momento determinante a seguir a acabarmos o doutoramento em que somos entrevistados por várias universidades. E normalmente há uma conferência em que as universidades e as pessoas recém-doutoradas se encontram. E eu ia ser entrevistada pela Universidade de Chicago. E Chicago é conhecido, Chicago Economia e Finanças, exato, eles são conhecidos por serem bastante agressivos. Nesse processo exato, no processo de seleção, nas entrevistas. E eu estava nervosíssima. Isto é feito em hotéis, em salas de hotéis. E lembro-me de estar cá fora e de pensar como é que eu vou aliviar esta tensão. Lembro-me, lá está em hotéis, em salas de hotéis e quartos, e estava a passar uma senhora daquelas que leva o carrinho com as coisas, e o que me ocorreu foi: e se eu pedisse à senhora para entrar em vez de mim e dizer-lhes, pronto, e explicar nós temos que explicar o artigo da tese que escrevemos. E pensei, talvez se eu mandasse a senhora ser um momento José Seferino, mas eu sou pasteleiro, e isso ajudou-me a aliviar. Lembro-me que... Mas não fizeste isso? Não, pensei, mas não mandei. Não. Mas depois algo dentro de ti disse: não, se calhar não. Se calhar é capaz. Não é uma primeira boa abordagem. Não. Tu depois, na parte da matemática, devo dizer que não é uma. Ou seja, não é tu, é daquele senhor que referiste, o Paulus. Sim, não é? Alan de Paulus. Mas há aqui uma tentativa claramente falhada de explicar que o teorema de Pitágoras é engraçado, porque não é nada contra o teorema de Pitágoras, atenção. Acho que é dos melhores teoremas, mas está longe de ser engraçado, deixa-me dizer. Mas tu falas muito e dás vários exemplos até que me fizeram lembrar exercícios de matemática, não é? Tens aqui, de repente estamos a falar de humor e há um A elevado ao 2 mais B elevado a 2 igual a não sei quantos, bem, pronto, coisas desse género que, para quem teve um historial de estudos em ciências, traz algumas boas memórias e outras más. O principal que retive é que há uma lógica matemática no humor e depois até faz alguma desconstrução de piadas até antes, também que me fez lembrar, lá está, a lógica que se liga à filosofia. Tu achas que os matemáticos teriam potencial para bons humoristas por essa lógica? Eu acho que a determinada altura também tento tirar algumas conclusões, e uma das conclusões que eu tiro é que muitas destas coisas são, e vou usar a matemática outra vez, são condições necessárias, mas não suficientes. Ou seja, os matemáticos provavelmente iriam entender muito bem a linguagem do humor e entender muito bem as estratégias que são usadas para provocar o riso,
não é? A identificação de padrões, os exageros, o absurdo, não é? Levarmos uma coisa ao limite, parece-me que um matemático ou qualquer pessoa das ciências mais exatas ou que tenha estudado matemática iria conseguir entender muito bem esse lado. E depois há qualquer coisa extra que é muito difícil de explicar. Eu não tenho sequer ambição de explicá-lo, mas lá está, acho que este tal conjunto... um raciocínio semelhante, não é? Sem dúvida. Ou seja, em humoristas e matemáticos. Sem dúvida. E há uma definição do humor do Ricardo Araújo Pereira que ilustra isto bastante bem, que é um conjunto de premissas de lógica irrepreensível que chega a uma conclusão absurda. Lá está, aqui só temos lógica e matemática é lógica. Eu acho que os blocos de raciocínio são exatamente os mesmos. Eles são usados com propósitos diferentes. Um matemático ou alguém que use modelos matemáticos, um economista que use modelos matemáticos, o que vai fazer é tentar explicar o mundo da forma mais comum como ele nos aparece, e um humorista vai usar os mesmos blocos de raciocínio, as mesmas ferramentas, mas vai procurar um ângulo que seja diferente, vai procurar defraudar essas expectativas. Mas achas que era possível construir um modelo matemático que chegasse a boas piadas? Ou estamos longe disso? Até estamos numa altura da inteligência artificial em que já foram tentadas algumas experiências, não é? Pois, se calhar estamos um bocadinho mais perto do que já estivemos, agora com a inteligência artificial. Ainda assim, acho que há uma dimensão bastante humana no humor. Acho que não é treinável. Acho que pode ser, se calhar, certos aspectos serão treináveis, outros provavelmente não tanto, não é? Porque é que alguns humoristas têm tanto sucesso e nós lhes reconhecemos tanto talento e a outros não. Mas aqui estava a pensar numa competição como intérprete, mas mais como escrever apenas, não é? Ou seja, analisar aquela piada na escrita. Porque aí tira essa questão da personalidade, da entrega, não é? Limita-se apenas à lógica, não é? Isso é interessante se poderia e eventualmente acontecer. Pois, eventualmente, mas voltando a uma coisa que nós já falámos no início, se calhar a construção, essa tal construção, um modelo de inteligência artificial consegue replicá-la, mas depois tens o contexto, tens a tal necessidade de comunalidade da linguagem que é necessária. E eu acho que isso não seria replicável, mas em termos de escrever uma expressão que esteja de acordo com um conjunto de regras que em teoria façam rir, eu acho que essa parte é fácil. Agora, se isso é o suficiente para fazer alguém rir ou não, aí é que já não me parece que seja o suficiente. Lá está, conseguiria cumprir essas condições que são as condições necessárias para que haja riso. Agora, essas condições necessárias não são condições necessárias e suficientes. Elas não são suficientes para que, estando presentes, ocorra riso. E por isso é que a inteligência artificial iria ter mais dificuldade com essa segunda parte. Não sei se fiz muito sentido. Sim. Mas... Não. Agora, saindo aqui do livro, mas lembrando uma sessão em que participaste o ano passado no Mockfest, no Festival de Comédia, que aconteceu a primeira edição, o ano passado, e a sessão era sobre o negócio da comédia. Tens ideia de como é que estão as finanças do humor? Olha, as finanças do humor não tenho ideia. Não há muitos dados ainda, não é? Exatamente, não temos dados específicos. Eles existem, mas não estão disponíveis ao público e ainda que diferentes agências possam ter dados individuais, depois é difícil agregá-los para se conseguir estudar. A Joana Marques dizia-me há uns episódios que nesta tour tinha vendido, por exemplo, 85 mil bilhetes. Portanto, já é um número que podemos ver, quer dizer, não temos outros com os quais comparar, mas olhamos para a quantidade de sessões esgotadas que a Joana tem tido, não é? E terá, e já vemos que é um número muito interessante para a realidade portuguesa. Estou eu a assumir. Em termos de níveis, não é? De comparação, obviamente que o mercado português também tem muito menor dimensão do que o mercado britânico, inglês, por exemplo. Mas o que eu me lembro, na altura olhei para dados e do que me lembro, o que é bastante impressionante são as taxas de crescimento, que não estamos a falar de taxas de 2 dígitos, não é? Estávamos a falar de 200 ou 300% de crescimento nos últimos... De ano para ano.
Exatamente. Okay. Também tivemos e o período de Covid. De bilhetes, venda de bilhetes especificamente? Especificamente de comédia, porque lá está, é fácil obtermos dados mais agregados para espetáculos. O INE vai disponibilizar esse tipo de dados, mas não temos o detalhe para tipo de espetáculo. Então... E isso era nos últimos 5 anos? 6 anos? Desde o Covid. Desde o Covid o crescimento era exponencial. Okay. Sim. Depois dessa sessão chegaram-te mais dados ou não? Confesso que depois temos que resolver este assunto. Não olhei para... Diga comunicação social. Não olhei para mais dados de vendas de bilhetes do humor. Okay. Não. Mas também tenho curiosidade. Também é uma coisa que teria curiosidade para olhar se eles estivessem disponíveis. Como é que te interessaste por comédia? A história é que quando eu era pequenina perguntavam-me o que é que eu queria fazer quando fosse crescida e eu dizia que queria ir trabalhar para o tal canal com o Herman Stey. Então acho que desde aí que tenho interesse por comédia. O que é facto é que depois acabei a fazer uma coisa totalmente diferente, não é? Não podia estar mais afastado de trabalhar em comédia. Mas havia uma vontade de escrever comédia? Aparecer? Não. Aparecer não, mas o fascínio por alguma coisa que faz os outros rir e que faz os outros sentir bem. Eu acho que provavelmente era esse o grande fascínio em concreto? Não, acho que sempre sempre vi muita comédia ao longo dos anos. Mais recentemente, e lá está, depois a pessoa acaba por procurar os seus hobbies ou as suas outras coisas para fazer que não estudar finanças e assim, e então decidi estudar humor e é nesse contexto que a comédia surge novamente, mas acho que consegui ser novamente um bocadinho académica Sim, claro. nessa lógica. Nunca desaparece esse lado, não é? Claro. Não. Claro que já tentei escrever umas coisas, mas não de forma sistemática. Tu vives em Londres, portanto, costumas acompanhar ainda assim a comédia nacional? Claro. Vais estando muito atenta? Sim, estou atenta à comédia nacional. E aproveitas para ver espetáculos quando vens cá? Quando venho cá, eu confesso que venho as solicitações já são tantas que eu não vou a tantos espetáculos quanto gostaria. Às vezes vou em Londres. Agora vou ver Jimmy Carr, que foi a minha prenda de aniversário do meu marido, estou muito contente. Muitos parabéns, então. Quer dizer que fizeste anos agora. Foi recentemente. Não vou ver tantas vezes quanto gostaria, vou mais a Londres. Às vezes vou a Londres, sim. Por acaso, antes de vir, também tem uma oferta cultural gigante, não é? Sim. Do humor. Mas vou sempre que posso, e assim. Fui ao Mockfest, por exemplo, vi algumas sessões de stand-up e vi Daniel Sloth. Sim. Que adora Portugal. mas é isso, vou sempre que posso, mas também, como vivo em Londres, quando venho há sempre tantas coisas para fazer. Claro. Estavas a falar também de arranjaste aqui um espacinho dentro da tua vida académica para também explorar este lado do humor. Na investigação que fizeste, encontraste outras investigações sobre o humor ou não há assim tantas? Quer dizer, isto é muito extenso em termos de bibliografia, diga-se, mas foi difícil encontrar coisas? Foi, ainda assim, ainda que haja aqui bastante bibliografia, o tema do humor, comparado com outros temas, é muito menos explorado por académicos. E eu acho que possa ter. Que isso acontece? Exato. Pois, eu acho que possa ter a ver com uma má reputação do humor. Pode. Até academicamente. De não ser levado a sério, não ser percepcionado como um assunto sério. E lá está, há estudos em psicologia, em neurociência, em biologia. Mas em economia, se formos ver os jornais académicos, os mais generalistas e mais reputados, sei lá, o equivalente a uma Nature, a uma Science na área da economia, não encontras um artigo sobre o humor. E eu acho que é surpreendente, porque de um ponto de vista económico, já tínhamos falado um bocadinho sobre isso, mas os economistas gostam de perceber como é que as pessoas interagem e como é que essas interações podem levar a diferentes resultados, incluindo resultados económicos. E a interação com recurso ao humor
é bastante frequente, não é? Nós tivemos aqui, já nos rimos, claro que isto é um podcast sobre humor, ou seja, vai haver seleção, mas já nos rimos várias vezes e é provável que essa interação com o recurso ao humor afete a forma como nós nos vamos relacionar no futuro e que afete resultados, não é? Sobre os quais os economistas têm interesse. Sei lá, transações, preços. Os economistas, por exemplo, são obcecados com a noção de confiança. A ideia de que para interagirmos que temos que desenvolver um grau de confiança. O humor pode ser um instrumento, uma forma de estabelecer esse laço, não é? Exatamente. Claro que também pode correr bastante mal. Sim, e ser o oposto. Mas mostra que é um fator preponderante. Exatamente. E aliás, essa dualidade, a ideia de que nos pode aproximar, mas também nos pode afastar completamente, essa tensão também é uma coisa que interessa muito aos académicos e aos economistas, porque se for tudo muito previsível ou se soubermos já exatamente o que é esperado, deixa de ter muito interesse. Mas no caso, não percebermos muito bem como é que as coisas vão acontecer, é interessante de um ponto de vista académico. Cláudia, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista e para terminar, o que é que nos trouxeste? Olha, eu trouxe Philomena Kunk. Sim, e o sketch é da Soviet Onion. Porquê que escolheste este sketch? Olha, eu escolhi mais do que... Escolhi o sketch porque acho que é muito engraçado, mas mais do que o sketch escolhi Philomena Kunk porque acho que é uma sátira a uma certa tendência da sociedade hoje em dia de rejeitar os académicos, as pessoas que estudam a ciência, não é? Temos todos estes movimentos. Vaga anti-ciência, não é? Não fomos à Lua. Certo. Faz a tua própria investigação. Sim, exato. Quando há pessoas que fazem efetivamente e passam a vida deles a investigar. E então eu acho que isto é uma boa sátira a esse mundo, porque ela muitas vezes faz referência ao seu My Mate Paul, achar que isso é muito melhor evidência do que qualquer outra evidência científica que se possa recolher. I heard from a guy. Exato, I heard from a guy. E então foi esse o motivo. E tentar, e foi um desafio trazer alguém que ainda não tivesse sido. Mas agradeço o esforço para não repetir, claro, obviamente. Cláudia, muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Obviamente recomendo o Riso, Humor e Matemática da Cláudia Custódio, um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está por aí à venda nas livrarias habituais, certo? A Cláudia está também no Instagram em Cláudia_Custódio, se quiserem segui-la por lá. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de José Fernandes, bem como a fotografia de capa, e o design é de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. What was the Soviet Onion? Well, I think you're labouring under a misapprehension and you probably mean the Soviet Union. No, it's onion. I saw it on a bit of paper earlier. Well, that's probably been misspelt or you can't read very well, but I think that you mean in historical terms the Soviet Union or the Union of Soviet Socialist Republics. I don't want to be rude, but I think you're mansplaining a bit. Can we stick to the topic of the Soviet Onion, please? Okay. What exactly was it? If you don't know, it's okay to say. I won't judge you. Well, if you want to talk about sort of Russian Soviet vegetables, we can. I mean, it was a deeply agrarian country. And so there were lots of onions, lots of potatoes, lots of other things. Did they have turnips? I think so. Cheap, easy to grow, hardy, great in a stew. So how come you know so much about vegetables? Have you got an allotment?